Fala pessoal, aqui é o Pedro Cipolli. E aqui é o Bruno Martinez. E hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre o Google Home e o Alexa e ver se vale a pena comprar eles nos Estados Unidos ou não. O nosso primeiro tópico é, claro, o preço. Primeira coisa que você tem que considerar na hora de comprar qualquer coisa nos Estados Unidos é o dólar do dia. Hoje, por exemplo, é 13,17, só que nunca é esse valor. Você tem que sempre considerar tipo uns 4 ou 5 centavos a mais, que é a variação do cartão de crédito do dia. Isso qualquer operador de cartão de crédito cobra isso. Em seguida, você tem que colocar o imposto estadual americano. A gente estava em Las Vegas na CES, por exemplo, era 8,99%. E depois de tudo isso, você ainda tem que colocar os 6,18%, que é o imposto brasileiro que não tem como você escapar. Pensando no preço em dólar, o Google Home ele sai por $129, o Echo Dot nesse caso ele custa $49, e se você quiser comprar a versão maior do Echo, que tem caixas de som mais potentes, ele custa $179. Isso, na taxa atual, se a gente fizer já os cálculos de conversão, o Google Home vai custar R$473, Dot vai custar mais ou menos uns R$183, ou seja, ele seria bem mais barato, e o Amazon Echo, que é o maior, ele vai custar R$660. É importante considerar assim, muita gente que viaja para os Estados Unidos e volta acaba ficando preocupado com a alfândega. Mesmo que você compre os três juntos, vai dar $350, e a alfândega, a taxa máxima dela é de $500. É bacana você declarar, assim, até mais para ficar mais legal, né? Mas você não precisa se preocupar com a alfândega. E agora a gente vai conhecer alguns dos recursos mais bacanas, ou por que você pode considerar comprar qualquer um deles ou não. Então, continuando, agora a gente vai falar dos recursos desses aparelhos. Afinal, eles não são só caixas de som, né? São assistentes pessoais que têm muito a oferecer aí de informações, ou ajudar você com tarefas diárias da casa, anotar lembretes e outras coisas mais. Por exemplo, uma coisa muito legal é você pode sempre perguntar qual que é a previsão do tempo para a tua cidade. Ou também você pode pedir as notícias do dia, tanto no Google Home quanto na Alexa. Outro recurso bem interessante é que dá até para chamar o Uber. Quer ver? Ok, Google, call an Uber. Sure, here's Uber. Hi, this is Uber. There is at least one UberX about 5 minutes away. Would you like to request one? No. Okay, no problem. When you're ready to order a ride, come back and I can help you. Duas coisas que vocês podem notar aqui. Em primeiro lugar, a assistente ela chama uma outra assistente, como se a assistente do Google Home estivesse conversando com a assistente do Uber. Comandos são feitos em inglês, naturalmente, porque é um produto americano e não há tradução até o momento para o Brasil. Uma outra coisa que vocês podem reparar também é que ele ele pediu só o Uber e ele não especificou qual que era. E ele claramente falou que tem um UberX a 4 minutos, que é baseado nas preferências do celular do Bruno, do próprio smartphone. Isso, exatamente. Então ainda, claro, você tem uma ideia de que o seu Uber está chegando dentro de 3 a 5 minutos, por exemplo, ele avisa. Com isso, em algum momento você vai ter que pegar o celular, olhar e marcar o endereço, o seu destino. Sim. Isso ainda nenhum dos dois, nem o Google nem a Alexa, eles permitem, mas ambos atendem pedidos do Uber. Outra coisa legal também é que você pode ouvir música, né? A Alexa aqui ela não está configurada, mas ela funciona com o Spotify, se você tiver uma conta premium. E por enquanto ela apenas canta pra gente. Quer ver? Alexa, can you sing for me? Who, me? I couldn't. I hit it. Well, my Wi-Fi left me, and I'm out in the rain. Ok, Alexa. Those last... Thank you. Stop. É ela mesmo cantando uma música como se não tivesse Wi-Fi. Isso. Já o Google aqui, ele está configurado com a minha conta do Google Play Music. Então, você pode tanto pedir para ele tocar qualquer música, uma playlist específica que você tenha, ou até lembrar um pedaço de música aí para tocar. Ok, Google? Can you play that song that says, What if God was one of us? All right, One of Us by Joan Osborne, playing on Google Play Music. One of these nights and about 12 o'clock, Okay, Google. it's over. Stop. Dá para você ter uma ideia. Outra coisa legal é que os dois aparelhos eles têm integrações com os dispositivos de internet das coisas, né? Tudo que você tem, por exemplo, luzes da Philips Hue, ele funciona. Ok, Google? Can you turn off all the lights? Okay, turning 5 lights off. Ok, Google? Please turn on all the lights. You got it, turning 5 lights on. Só uma nota também, ele não desligou todas as luzes, porque a gente tem uma luz natural vindo da janela ali e tem uma virada pra gente, pra iluminar a gente melhor. Mas ele desligou todas as luzes do apartamento. E aí você pode configurar, você dá nome para suas luminárias ou para os seus ambientes, e você consegue
controlar ele separadamente. Com a Philips Hue você tem várias possibilidades de configuração da potência da luz, da cor. Você pode até fazer modo festa, em que ele fica tocando aí, né? A luz ela funciona de acordo com o que o seu smartphone ouve, por exemplo. Tem uns recursos bem legais. E a Philips Hue ela é um dos poucos produtos compatíveis com eles que vende no Brasil. Isso, o único problema é que ele custa aí uns R$ 1.200 o Starter Kit. Mas vale a pena. 3 lâmpadas e um hub central para você exatamente controlar esse tipo de função. Outra coisa legal são os dispositivos, por exemplo, tomadas inteligentes, acessórios que você pode colocar até para você monitorar a água das suas plantas. Né? Aos poucos aí vão surgindo essas coisas, né? Então, por exemplo, uma tomada inteligente você coloca na sua televisão e você começa a ligar e desligar a televisão. Se você estiver usando o Google Home, ele consegue também cuidar de dispositivos conectados com o Chromecast. Né? Então você pode pedir, por exemplo, para o seu Google Home tocar uma música ou tocar um vídeo do YouTube na sua televisão. Tudo que é assim, do Google Home é compatível com todos os produtos do Google. Então se você dá um comando para o seu smartphone, por exemplo, ele vai obedecer. Porque é tudo ligado ao mesmo Wi-Fi e à mesma conta do Google. Talvez essa seja a vantagem do Google sobre a Alexa. Mas ela também tem aí outros recursos que a Amazon chama de skills. Então várias outras empresas foram trabalhando com a Amazon e criaram funções específicas que você procura no site da Alexa, pede para a Alexa trabalhar com essa skill e aí você tem dicas de compras, informações de sites de notícias, até uma brincadeira, você pode instalar uma terapeuta particular e dela pergunta coisas para você e você responde para ela como se fosse um terapeuta. Mas isso é só uma brincadeira. Fora isso, acho que vale a pena a gente falar se todas essas vantagens você pode usar no Brasil ou não, né? Assim como um produto americano não vendido no Brasil, tem algumas coisas que você deve considerar que não é tão simples assim. É mais um produto voltado para entusiastas de tecnologia e a gente vai entender o porquê no próximo quadro. Agora fica a questão, qual deles é o mais recomendado para ser comprado no Brasil? A gente experimentou eles aqui e juntando com o que a gente leu na internet é assim, o Google Home ele é um pouco mais limitado do que o Alexa, só que no Brasil ele é uma opção melhor, porque ele é compatível com mais equipamentos aqui. Essa limitação é até porque o Google Home foi lançado muito mais recentemente. A Alexa e o Echo Dot eles têm mais de um ano aí de funcionamento já e deu tempo das empresas trabalharem em conjunto com a Amazon para oferecerem mais opções. O Alexa está há mais tempo no mercado e fez mais parcerias com outras empresas, então tem um portfólio de compatibilidade muito maior, só que isso nos Estados Unidos. Vocês podem ter reparado que assim, os dois não aceitam comandos em português, todos os comandos são feitos em inglês, assim como a resposta. As empresas elas não negam nem afirmam que esse suporte vai vir para o Brasil, porque ainda não sabem se, assim como os novos Nexus, se eles vão chegar para o Brasil ou não. No caso da Amazon, por exemplo, eles sempre tiveram essa postura de fechar um pouco mais do mercado americano. A Alexa, inclusive, ela tem muitas funções. Se você olhar toda a parceria que ela tem com empresas que a Amazon fez com Walmart, com empresas de notícias para fornecer notícias para ela, todas essas coisas, ela já tem mais tempo no mercado então você consegue tirar mais dela. Inclusive tem muitos aparelhos aí na acesso chegando que vão usar, por exemplo, geladeiras, outros tipos de assistentes pessoais de outras empresas vão trabalhar com a Alexa da Amazon. Isso tudo nos Estados Unidos. Inclusive assim, na CES a gente fez lá um hands-on de um produto, uma parceria de um robô da LG com a Alexa. E isso é só um dos exemplos de que nesse ponto a Alexa está muito mais na frente do Google Home. Só que isso nos Estados Unidos. O portfólio de compatibilidade dela no Brasil é inferior ao Google Home. Os dois ainda não tem pacote de tradução em português e você não só tem que dar comandos em inglês, como ele vai responder em inglês. Só que, por exemplo, funções como a Alexa é mais restrita ao mercado americano, ela não consegue nem falar aonde você está corretamente. Por exemplo. Eu pergunto aqui, Alexa, can you tell me the weather? Right now in Seattle, it's 7 degrees with intermittent clouds. Today's forecast has partly sunny weather, with a high of 8 degrees and a low of 2 degrees. Isso ou seja, Seattle, não tem, né, e não tem o que você mude. A Alexa define a sua região pelo CEP que você configura no aplicativo da Alexa. Já o Google não, ele é muito mais inteligente nesse sentido e ele entende por geolocalização, né, usando o GPS do celular. Isso, ele entende onde você está e responde. Ok, Google, can you tell me the weather? In Sao Paulo, it's 23 degrees Celsius with showers. The forecast tonight is 21 and mostly cloudy. Viu? Que é exatamente o clima que tá aqui.
Exato. Então, em inglês, né? Não, você ainda não tem essa informação em português, talvez isso chegue aí, mas funciona. Ou seja, trazendo para o Brasil, talvez essa seja a opção um pouco mais completa. Até pelo fato de que você já pode comprar um Chromecast para funcionar com ela. Né? Tudo que é do Google funciona com tudo que é do Google. Então, o smartphone ele está conectado ao smartphone, que pode conectar ao Nest, caso você compre separadamente também, que pode comunicar com o Google Home, com o Chromecast, aliás. Só que isso dentro do ecossistema do Google, que você tem que comprar separadamente. Mas tem um detalhe, se você pensar pelo preço, um Echo Dot custa $49, enquanto o Home custa $130. Sim. A gente está falando de uma diferença em real hoje com, acho que o dólar está 3,17, dá aproximadamente R$300. Isso. Ou seja, se você quiser pelo preço, então, né, às vezes talvez também vale a pena, até porque o Echo Dot você pode conectar ele com uma caixa de som, aproveitar as funções de música dele, isso vai funcionar perfeitamente, é só você ter uma conta do Spotify. E, Premium. E ele ainda responde todas as perguntas que você fizer em inglês para ele, a Alexa é muito inteligente nisso, então isso pode ser interessante. Você pode usar, né, marcar timer, questionar algumas coisas, isso funciona. Você tem que só lembrar que situações localizadas ele não vai ser muito bom. Como pedir Uber. Isso. E também é muito interessante, se você pensar nesses aparelhos como caixas de som, eles são caixas de som muito baratas, né? Imagina, você vai lá, quer comprar sua caixa de som da Bose ou alguma outra caixa muito cara, isso aqui pode servir, se você tiver uma sala pequena, o som é muito potente e muito bom. Basta para pensar que $49 dá aproximadamente R$180 a R$190. Numa caixa Bluetooth que aceita comandos de voz e não precisa lá de grandes configurações. Exatamente. E ela é um show-off aí para quem quer mostrar para os amigos ou começar uma festa. E não se engane pelo tamanho, o som é bastante alto e até bastante preciso. Isso. Então, concluindo aí, né, se a gente acha que vale a pena comprar ou não... Assim, uma última coisa que a gente tem que considerar também você está comprando um produto americano que não tem oficialmente no Brasil. Caso qualquer um dos dois apresente defeito, você não tem muito o que fazer. E não tem muito como bater na porta de cada uma das empresas e cobrar a solução, porque, assim, como elas não têm a produção no Brasil, elas não são obrigadas a consertar, e mesmo porque elas não têm a infraestrutura para consertar. Esse é um outro ponto que você tem que considerar também de tudo que você compra nos Estados Unidos e não tem um equivalente no Brasil. Isso. Mas não deixa de ser uma coisa muito interessante para quem é um early adopter aí, para quem quer testar novas tecnologias. É muito legal. É divertido, quanto mais ele fica mais interessante, quanto mais acessórios que você consiga conectar. Então, não tem um limite físico de acessórios, tá? Você pode ter 30 que ele vai se comunicar com todos. Tanto no Android quanto no iPhone, você tem vários aplicativos, não só essas empresas, mas empresas de terceiros constroem aplicativos e novas funções. Então, é o tipo de coisa que vai ficar cada vez mais interessante. Se você pensar no futuro, talvez o Google, pela gama de produtos que o Google atende, ele se torne cada vez mais interessante, pode ser até mais interessante que a Amazon, que a Alexa da Amazon. Mas, considerando todo o poder da Amazon aí de compra, você também tem um outro lado, que a Amazon, hoje em dia nos Estados Unidos, você pode até fazer compras com esse aparelho. Então, em vez de... Só listar tudo que você quer que eles entregam na sua casa, você já escolhe a data, inclusive, já cobra o seu cartão cadastrado, você não precisa fazer absolutamente nada. Exato, tudo feito para você gastar mais aí, né? É interessante assim, a Amazon, tudo que ela entrou até hoje, ela não entrou para brincadeira. Então, você comprando o Hub e investindo no ecossistema deles, o Hub não vai ser o limitador. Então, se você escolher, é que nem você escolher entre iOS e Android, é como se fossem duas plataformas. Se você tem no Hub, seja esse Echo Dot ou o Echo normal, conforme você vai comprando mais aplicativos, mais poderoso ele vai ficando. E isso aqui nunca vai ser o limitante. Exato. Primeiro porque os comandos são individuais, então assim, se você tiver uma lâmpada para controlar ou um ar-condicionado compatível, ele vai conversar com todos eles, novamente, sem limite de conexões. E tudo que você vai comprando e adicionando na sua casa, você não precisa trocar o hub central. Exato. Então eu lembro que são tecnologias que estão apenas na infância aí, mas elas vão ficar cada vez mais interessantes. Às vezes vale a pena testar por isso. Essa coisa de, quem quer tecnologia de ponta em primeiro lugar, isso novo mesmo pro padrão americano. Assim, geralmente as coisas começam a evoluir lá antes de expandir para o resto do mundo. Então, a tecnologia nova, mesmo para países de primeiro mundo. Sim. No Brasil ainda vai demorar um pouco para começar a desenvolver, se é que vai desenvolver. Mas então é isso. Essa é a nossa análise, aí nossos primeiros comentários sobre o Google Home e o Amazon Echo Dot.
Se vocês tiverem questionamentos e quiserem perguntar pra gente, testar funções, a gente testa. É só mandar aí, deixe nos comentários aí do vídeo. E não se esqueçam então de se inscrever no canal do Show Me Tech. Quanto mais inscritos, mais isso incentiva a gente a produzir mais vídeos para você. Não deixe de ver também o nosso vídeo que a gente fez na CES com o hands-on do LG Robot, que é uma parceria da LG com a Alexa para controlar a máquina de lavar, ar-condicionado, todos os equipamentos de linha branca da LG. Então o link vai estar aqui embaixo. Vale a pena. Muito obrigado e até a próxima.